dia 3 de setembro de 2021. Então, repetindo, dia 3 de setembro de 2021. Então, voltamos aqui, continuando nossos estudos, dentro do capítulo 11 do livro A Realização da Unidade, de Joel Solomon Goldsmith, com tradução do nosso querido irmão Natanael Almeida. Bom, meus irmãos, antes de começarmos o nosso estudo de hoje, simplesmente nós estamos sendo bombardeados por diversas informações diárias e informações que devemos sim filtrá-las, sendo que a maior parte do tempo devemos tomar de estudos, meditação, trabalho e contemplação e reinterpretação das aparências. Tudo aquilo que nos aparece real não é real. Ou seja, tudo aquilo que a gente acredita que é real, é real. Se a gente colocar sentimento e foco naquilo que a gente está vendo, ouvindo, colocarmos sentimento naquilo e nos afetarmos com aquilo, aquilo se torna real para nós. Então é muito importante, com esse subtítulo do capítulo 11, concessões impostas por vivermos neste mundo. As concessões, né? O que o Joel vem nos passar a partir deste princípio de reinterpretar as aparências, de não ser afetado, ou seja, ser amadurecido emocionalmente, trabalhar o corpo emocional, porque nós temos os 7 corpos, então precisamos trabalhar esse corpo emocional para que possamos ter a elaboração sobre tudo aquilo que nos acontece dentro deste mundo aqui, em nossa experiência. Somos constantemente confrontados com pessoas boas e pessoas más, mas não podemos aceitar nem pessoas boas nem pessoas más, nem pessoas doentes nem pessoas saudáveis. Devemos aceitar somente os filhos de Deus, a identidade espiritual. Parece que a nossa fala, né, tem tudo a ver com esse subtítulo aqui. Conforme a gente vai discorrendo deste capítulo, vocês vão ver. Portanto, né, sempre a gente busca a meditação antes de começarmos os nossos vídeos, nossos estudos, qualquer coisa que vamos começar a realizar, algum trabalho, alguma coisa, sempre a meditação. E vem revelações fantásticas dentro da meditação. Muitas vezes a gente não acredita e a gente espera para ver. Depois de 1, 2 dias, 3 ou uma semana depois, aquilo realiza. Que é a própria presença em ação. É verdade que em nossos assuntos diários e em nosso discurso fazemos concessões às aparências. Por exemplo, toda vez que alguém pode ajudar um paciente, ele responde com: "Eu lhe darei ajuda". Isso é uma concessão às aparências, mas é algo que deve ser feito. Ninguém pode ser completamente absoluto em tal situação e dizer: "Não, eu não lhe darei nenhuma ajuda porque você já é perfeito". O que o Joel está dizendo aqui? Que pelo estado emocional, tá? Por que o Joel fala isso? Pelo estado emocional, pela baixa de frequência, pela questão da humanidade que está doente e afastada de Deus. Se nós falarmos isso quando formos buscados por ajuda a alguma pessoa, não, eu não lhe darei ajuda porque você já é perfeito. A pessoa ela já está se sentindo desamparada. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer uma queda drástica de vibração e você instantaneamente é afetado por isso. Então, fizemos essas concessões. Sim, eu lhe darei ajuda. Mas o nosso sentimento interno diz que essa pessoa já é perfeita, ela já tem tudo de bom e brilhante luz dentro de si. A resposta do paciente muito provavelmente seria: bem, se você não vai me ajudar, então encontrarei alguém que me ajude. Assim, um praticante do caminho infinito faz concessões e diz: claro, eu lhe darei ajuda imediatamente, mas dentro de si mesmo ele não pode acreditar nisso. Não foi isso que a gente acabou de falar aqui? O eu dele
tem que estar interiormente sabendo. Não, o eu que é Deus é meu eu, e o eu que é Deus é seu eu. Há apenas um poder, há apenas uma presença, há apenas uma lei, há apenas um ser. Quando o praticante tiver alcançado esta realização, o paciente provavelmente estará começando a se sentir melhor. No entanto, foi feita uma concessão ao pedido de ajuda e, em certa medida, nós fazemos em todos os nossos assuntos. Então fizemos essas concessões e são normais isso, tá, gente? São normais. Questões financeiras, de trabalho, de relacionamentos, todas. Politicamente, vamos falar de um candidato como um bom candidato ou de outro como um mau candidato. Isto é apenas uma parte do drama humano. Interiormente, percebemos que, para fins de votação, estamos julgando esses candidatos de um ponto de vista pessoal em termos de nosso próprio quadro de referência. Na verdade, nós sabemos melhor. Sabemos que o eu é ele. Sabemos que eu é ele. Mesmo que ele não o saiba, nós sabemos que se não sabemos que o eu de mim é o eu de você, o eu de você e de mim é o eu de Deus, pois somos um. Nós estamos semeando para a carne. A partir do momento que nós não interiorizarmos isso, não sabermos que nós somos um com todos os nossos irmãos e coisas manifestas dentro deste planeta ou dentro da nossa experiência, nós estamos apenas semeando pela carne. E aí colhemos pela carne, que é a vida de tentativa e erro, pelo sofrimento, pelo apego, tá? Então é tudo as coisas que vêm, que a gente presencia, que está acontecendo no planeta Terra atualmente. Assim, em conversas normais e diárias, especialmente com aqueles que não estão neste caminho, ao falar do tempo, do clima, dos germes e de todos os outros chamados poderes materiais, não vamos discutir com ninguém e tentar mostrar o quanto somos brilhantes ou estúpidos. Concorde com seu adversário. Não comece uma discussão com ninguém que esteja falando sobre o mau clima, as más colheitas ou os maus momentos que estamos passando. Não é tão importante que o fazemos em termos de serviço labial. O que conta é que estamos fazendo dentro de nós. A partir do momento que a gente tem uma interiorização, gente, a gente pode sair, trocar uma ideia com as pessoas que ainda não estão acordadas, digamos assim, e as pessoas vão falar ali sobre futebol, sobre clima, sobre relacionamento, mas interiormente você não pode entrar em fase com esses assuntos. Mas externamente você concorda com eles. Você concorda, nós estamos vivendo entre dois mundos. Então nós concordamos, nós rimos, nós interiormente nós estamos emanando uma luz para aquela pessoa. Uma luz de entendimento interiormente. Sem discussão, sem briga, sem falar. Apenas concordar, participar, rir, dar risada, bater um papo. Isso é importante para a nossa convivência e interiormente nós estamos transmitindo a luz do entendimento para essa pessoa. Muitas vezes as pessoas chegam e falam o seguinte: como eu me senti bem conversando com você? Por quê? Porque nós ali passamos uma tranquilidade para essa pessoa. Vem da vibração de nossa voz que permeia, a pessoa sente quando ela está suscetível, quando ela está receptiva a alguma forma de ajuda. Mateus 5:25. Próximo subtítulo do mesmo capítulo: através das crenças universais na área de relacionamento. Então, ver através das crenças universais na área de relacionamentos, tá? Relacionamentos é uma coisa muito interessante, gente. Está debaixo do princípio da incerteza de Heisenberg. Tudo que a gente pode perceber, não existe como medir o momento da partícula e a velocidade. Então, existe um momento e uma posição. Então não existe como a gente medir os dois, não existe medida exata para isso. Então, por isso que o universo expande em uma complexidade tremenda. Princípio da incerteza de Heisenberg. Vamos ver o que o Joel nos fala aqui sobre isso.
Em nenhuma área isto é melhor, em nenhuma área isso é melhor ilustrado do que com os pais e os filhos. Há muitas ocasiões em que os pais têm que disciplinar os filhos, e momento em que eles podem parecer bastante zangados com eles, mas eles devem ter certeza de que estão fazendo isso apenas externamente, não internamente. Em seus corações, eles não podem aceitar isso. Seu desagrado externo é apenas um propósito para corrigir o pensamento jovem e imaturo, que não poderia captar esta ideia de perfeição em uma explicação por causa da crença universal, não poderia viver de acordo com ela. Na maioria das vezes as crianças não são crianças, elas são apenas idades. Existem crianças de 1 ano, 2, 6 anos e 12 anos de idade. Aquelas que se enquadram em uma determinada faixa etária de idade agem da mesma forma e são muito parecidas em suas respostas. É somente através do trabalho espiritual e do treinamento de seus pais, por fim, elas se tornam indivíduos, mas deixadas por si mesmas. Todas elas modelam sua conduta de acordo com o padrão aceito por seus pares nas diferentes idades pelas quais passam. Mas isto pode ser mudado à medida que os pais entendem que o que estão enfrentando como comportamento desagradável por parte dos filhos é meramente uma crença universal para essa faixa etária de idade. Da mesma forma, podemos trazer à tona uma revelação diferente com o nosso próximo. Então, da mesma forma, podemos trazer à tona uma relação diferente com o nosso próximo e com as pessoas com as quais lidamos nos negócios, não tanto agindo de forma diferente externamente, mas sim através de uma percepção interna da verdade de sua identidade. Elas são boas, elas não são boas nem más. Não são doentes nem saudáveis, não são ricas nem pobres, são espirituais. O espírito não tem qualidades de variação, de mudança, e sua única quantidade é o infinito. Para semear para o espírito, devemos estar continuamente entretendo uma consciência espiritual, tendo em nossa consciência uma compreensão espiritual da natureza de Deus, do homem e do universo. Devemos saber interiormente que a única lei é a lei espiritual, e no conhecimento disso, as leis mentais e materiais são anuladas. Então, a partir do momento que findamos nossa consciência com a verdade, preenchemos a nossa mente com a verdade, nós vamos soltando as labutas materiais que nos permeiam. Nós vamos nos desligando do apego à matéria, do apego a todas as solicitações que nos chegam a partir de más relacionamentos, más entendimentos. Nós percebemos que ali existe um erro. Dentro daquela aparência existe um erro. E devemos soltar o erro. Não persistimos em alimentar o erro. Soltamos. Soltamos e soltamos. Precisamos ficar em silêncio, escutar e ouvir. Ouvir a tudo. E reinterpretar através das aparências. Uma vez que tenhamos elevado o eu em nós mesmos, para que este eu que não aceita as aparências governe nossa experiência, aceitamos cada vez menos poderes do bem e do mal, ou poderes materiais e mentais, mas reconheceremos apenas o poder espiritual. Este eu que elevamos dentro de nós, que não permite que um pensamento negativo passe por ele. Este eu agora governa a nossa vida e a vida daqueles que voltam para nós. Esse eu nós temos conosco desde o princípio. Nós o trouxemos a este mundo conosco, mas por causa da ignorância do mundo da verdade, nós também viemos para o mundo ignorantes da verdade. Por causa dessa ignorância, o que nos conduziu, portanto, o que governou nossas vidas e o que agora governa na vida de todos os seres humanos é uma forma de hipnotismo ou uma prática. Seja o que for que nos faça pensar o bem
e o mal, ouvir o bem e o mal, ver o bem e o mal, agir do ponto de vista do bem e o mal, em suma, é o que nos faz aceitar as aparências pelo valor da face. Julgar o reto julgamento. Aqueles que não estão familiarizados com as ilusões de óticas geradas pelas condições atmosféricas no deserto provavelmente aceitarão o aparecimento de um grande e belo lago com uma cidade maravilhosa construída ao seu redor, que se aproxima diante deles e começarão a dirigir seu carro em direção a esse belo lago, até mesmo procurando um hotel onde possam passar a noite. Entretanto, aqueles que compreendem o fenômeno de uma miragem não aceitam um momento a aparência de um lago ou uma cidade pelo valor da face. Eles conhecem imediatamente que se trata de uma miragem. Neste mundo, onde predomina a ignorância da verdade, estamos constantemente sendo confrontados com o pecado, doença, morte, falta e a limitação, com males de todo tipo. Aceitamos o mundo das aparências e pagamos apenas por essa aceitação. Se por outro lado fomos ensinados espiritualmente, conheceremos imediatamente que estas sugestões que nos chegam são aparências como miragem no deserto. O mestre ensinou: não julgueis segundo a aparência, mas julgais sendo reto juízo. Portanto, digo a você, tendo olhos, você não vê através desta aparência? Tendo ouvidos, você não ouve além desta aparência? Não aceite as aparências do bem e do mal pelo valor facial. Aceite-as apenas como miragem, ilusão, uma forma de uma prática ou hipnotismo e, acima de tudo, não aceite como algo que tem que ser curado, reformado, mudado ou corrigido. João 7, 24. Tudo que nos acomete, gente, de questões que nos chegam, questões que a gente vivencia, questões que a gente ouve de notícias e tudo mais, o que está acontecendo no mundo, por exemplo, o que nós fizemos nos afeta, sim, porque somos nós, né? Se somos nós somos uma unidade com todos. Mas o que devemos fazer? Devemos partir para o centro do nosso ser, buscar esse alimento espiritual que se encontra no centro do nosso ser. E esse alimento espiritual vai nos nutrir, nos dando a paz, a confiança, a força e a coragem para olhar através daquelas aparências e percebemos que ali está o Filho de Deus, o Cristo, o Espírito onipresente, onisciente e onipotente. Naquela mesma situação, naquele ser magrelo, naquele ser que está aparecendo os ossos e naquele ser que está se alimentando das comidas que caem do chão através daquela caçamba que vai largando os alimentos. Como a gente vê na Etiópia, a gente vê no Mali, a gente vê nos nossos irmãos da África. E enquanto isto estiver acontecendo no mundo, enquanto o ensino do caminho infinito ou as práticas espirituais não tomarem conta da consciência do nosso planeta, nós estaremos imersos a essas crenças mais potencializadas a cada ano. Então, não só a esse ser que está ali se alimentando como um animal, um bicho com uma consciência humana, mas como todos os problemas aparentes deste mundo. Problemas de ordem financeira, economia, relacionamentos e tudo mais. Tá ok, meus irmãos? Então, a onda, ela propaga por todo o universo. Só existe uma única onda, portando a informação. Portanto, devemos mudar a informação do que nos vem. Isso é a escolha. Escolha é a escolha que nós devemos ter pelo lado da luz. Devemos transcender através das aparências e intuir o nosso coração, limpar o espelho e limpar o nosso coração que está turvo, que não emana esta frequência, porque o coração ele tem um pulso magnético de 5.000 vezes maior que o cérebro. Então é o sentimento, nosso sentimento interior precisa estar construído e findado através dessa rocha, da rocha da palavra, da verdade espiritual.
Todos os dias nos deparamos com leis materiais, leis mentais e leis legais. Todos os dias nos deparamos com as aparências do pecado, falso apetite, doenças, homens maus no governo e maldade espiritual em lugares elevados. Não há um dia em que estas sugestões não cruzem nosso caminho. Não podemos evitá-las indo para o convento, um mosteiro, um ashram, porque aonde quer que estejamos, levamos o mundo conosco. Onde quer que vamos, os jornais vão gritar, os rádios vão alardear. Na verdade, quanto mais alto formos na realização espiritual, mais aparências más, discordantes serão trazidas à nossa porta. Vocês vejam aqui, gente, que é assim. Eu vou dar uma parada aqui para vocês perceberem, fechar os olhos e perceberem. A iluminação espiritual nos traz um descanso eterno, nos traz uma conquista, nos traz um acordar. Mas a iluminação espiritual nos traz cada vez mais problemas. E estes problemas vêm até nós porque nós estamos elevando a nossa consciência de um plano material para um plano espiritual. Então, estamos instantaneamente absorvendo esses problemas. É a respiração do universo. Ele absorve a energia negativa e solta a energia positiva, ou seja, a luz, para iluminar os corações turvos que ainda estão dormindo. Na verdade, quanto mais alto formos na realização espiritual, mais aparências má discordentes são trazidas à nossa porta, porque pessoas doentes, pecadoras e pobres gravitam para as de luz espiritual para derramar seus fardos. E isto é certo o Cristo que nos diz. O certo o Cristo de nós diz: larguem seus fardos a meus pés. Meu jugo é leve, basta despejar todos eles. Eles não têm peso para mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as nossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 28 a 30. Essa nota aqui, esse versículo, em destaque em verde, do nosso tradutor Natanael Almeida, colocou aqui no PDF e está na página 119. Nós realmente não temos de nos livrar de nenhum dos pecados, doença, carência ou limitações das pessoas que vêm até nós. Temos apenas de nos recusar a aceitar as aparências e perceber que tudo o que nos é apresentado é um estado de hipnotismo, produzindo uma ilusão, uma miragem. Devemos permanecer firmes, apesar de cada aparência, apesar de cada grito de dor, apesar de tudo. Eu dentro de você, eu dentro de mim. Devemos permanecer firmes e não a aceitar, porque o eu dentro de nós foi elevado. Nós vemos através da miragem a realidade. No reino de Deus não há pecado, doença, morte, falta ou limitação. Em todo o reino de Deus não existe mal de qualquer natureza. Temos que permanecer firmes nessa verdade e deixar que as aparências batam contra nós até que elas se quebrem. Algumas delas se quebram rapidamente, outras não se quebram tão rapidamente e algumas se recusam a quebrar de forma alguma. Por quê? Uma razão pode ser que, como praticantes, não estamos nos elevando tão alto na consciência celestial quanto deveríamos. Admito que nossos praticantes pudessem estar um pouco mais separados e afastados dos caminhos do mundo. Eles poderiam fazer trabalhos melhores, mas porque todos nós temos que viver este mundo e com ele pode ser que não nos elevemos o suficiente na consciência espiritual para fazer todos os trabalhos que deveríamos fazer. A outra razão
é que os pacientes não cedem. Eles geralmente têm em mente a mudança de uma condição má para uma boa, e isso age como um bloqueio. O que acontece aqui, gente? Quando nos chega uma demanda de cura, um trabalho de cura, ou uma oração, alguma coisa, é necessário que a gente descanse na palavra. Nós ficamos sabendo se a pessoa melhorou ou não. E muitas vezes a pessoa ela quer uma melhora porque ela está mal e ela quer estar bem. E isso gera um bloqueio. Por quê? Porque a pessoa está vibrando dentro da crença do bem e do mal. E nós estamos vibrando a crença espiritual, ou seja, a frequência espiritual. Ou seja, entrar em fase com o seu próprio ser. Mas a pessoa ela quer uma condição boa, ela não quer uma condição ruim, ela quer da condição ruim ficar numa condição boa. E isso bloqueia a cura espiritual. Olha só aqui o que o Joel vem dizer para nós. A cura espiritual não é transformar uma condição má em boa. A cura é realmente a mudança da consciência e muitas vezes há uma relutância ou falta de vontade de ceder o que quer que seja que esteja agindo como um bloqueio. Soltar, né, gente? Devemos soltar. Então, todos nós que queremos cura espiritual e que estamos neste caminho estudando para enriquecer nossa consciência, devemos soltar as labutas do mundo. Devemos soltar as nossas crenças de medo, falta, limitação, bloqueio. Tudo isso, devemos ter a confiança no Senhor com todo o nosso coração. Porque a confiança no Senhor é onipotência neste poder que está dentro de nós, é o reino dos céus. Isso nunca é feito conscientemente, isso nunca é feito conscientemente. Nunca culpamos ninguém pelo que quer que seja que ele esteja agarrado, porque ele não pode evitar, da mesma forma que não podemos evitar o que quer que seja a que nos agarramos. É algo profundo em nossa consciência e a resposta está em continuar até que haja uma cedência. Então precisamos manter o nosso pensamento firme no poder espiritual para que se haja uma cedência, ou seja, uma maior, que se abra a receptividade dentro do ser daquela pessoa, daquela condição, daquela demanda que está chegando até nós. Porque se chegou até nós, há um caminho, e esse caminho precisa ser desbloqueado, mas não por nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai. Porque não é nós que curamos, é o poder de Deus, a intenção de Deus e o sentimento que Deus é, e é o único poder que existe. Não podemos nos livrar de uma aparência. Subtítulo, continuando no capítulo aqui, que estamos na página 120. No trabalho de cura do caminho infinito, não nos voltamos para Deus para curar ninguém. Não temos o tipo de Deus que deixaria alguém adoecer se estivesse dentro de seu conhecimento. E se conhecermos que Deus é onisciência e onipotência, certamente não poderíamos encontrar ninguém fora do conhecimento de Deus. É inteiramente uma questão do indivíduo, chamado praticante, ser capaz de elevar a esse estado de consciência que se recusa a aceitar a aparência conhecendo sua fonte hipnótica e ilusória, e o nada dela porque não é sustentada por uma lei de Deus. Nenhum pecado e nenhuma doença são sustentados por uma lei de Deus. Se fossem, eles seriam eternos. Nunca podemos esperar mudar nada do que seja sustentado por Deus se tem uma lei de Deus para mantê-lo. Não podemos esperar quebrá-lo. E o próprio fato de quebrarmos nossos pecados, doença, falta, é a prova suficiente de que nunca houve uma lei de Deus que o sustente. Uma lei da matéria? Sim. Uma lei da mente? Sim. Mas estas não são leis de Deus. E por esta mesma razão, qualquer forma de mal que pode ser dissipado. Então, por esta razão, qualquer forma de mal pode ser dissipado, porque não é lei de Deus, gente. Deus, não existe mal e bem em Deus. Existe apenas harmonia, prosperidade, crescimento, evolução, alegria e amor incondicional. Nunca precisamos ter medo de tentar curar, independentemente do nome ou natureza da reivindicação, porque, para começar,
temos a consciência de que não existe uma lei de Deus sustentando ou mantendo qualquer condição errônea, e sabemos que nenhuma lei de Deus a criou, Deus nunca a fez. Então devemos ter essa confiança no Pai de infinito poder, porque devemos entregar a nossa própria vida, porque a nossa própria vida é Deus. Humanamente é verdade que estamos doentes e morremos, mas que este momento, humanamente é verdade que estamos doentes e morremos. Humanamente isso acontece, o corpo biológico ele vai, de certa forma, tem um tempo para funcionar, para nós experienciarmos o poder espiritual ou trazermos a consciência espiritual para essa experiência. Mas que neste momento neste momento nos libertarmos da superstição de que Deus tem algo a ver com tudo isso e que coloquemos a culpa sobre nossos próprios ombros. É nossa ignorância, sua e minha, de ninguém mais. Mas se é sua e minha ignorância, é apenas nossa ignorância, porque somos uma parte da ignorância universal que nos foi transmitida. Então a crença universal ela transmite isso, que um dia você vai morrer, um dia sua vida vai acabar, e a vida não tem fim, a vida é infinita. Porque a vida é o próprio Deus. Qualquer pessoa pode empreender um trabalho de cura a qualquer momento, se ela perceber o princípio básico de que não está tentando remover uma doença, uma condição, um pecado ou um falso apetite. No momento em que alguém tenta fazer isso, ele é apanhado e não haverá cura alguma. Nós estamos lidando com um pecado, uma doença, um falso apetite ou uma falta. Estamos lidando com uma aparência ilusória que deve ser conhecida como não tendo lei de Deus, ordenação de Deus, presença de Deus ou poder de Deus. Não estamos lidando com uma condição, mas com uma crença universal em uma identidade separada de Deus. Qualquer condição ou situação é sempre uma crença universal, sempre uma reivindicação universal. Nunca é culpa do nosso paciente, nunca é culpa do nosso aluno, nunca é culpa de nós mesmos. É uma reivindicação universal de dois poderes, uma reivindicação universal de uma individualidade à parte de Deus, uma crença universal do bem e do mal. Mas a verdade está no eu. Eu e o Pai somos um. Tudo que é verdade sobre o Pai é verdade sobre mim por causa da unidade. Deus é espírito, eu sou espiritual. Deus é imortal e eterno, eu sou imortal e eterno. Esta não é apenas a verdade sobre nós, é a verdade sobre o paciente, o aluno ou qualquer pessoa que nos tenha chamado para pedir ajuda. Estamos lidando com uma aparência produzida por uma prática universal, uma ignorância universal, um hipnotismo universal, mas apenas uma aparência. Não devemos tentar nos livrar da aparência, não podemos nos livrar de uma aparência, assim como não podemos nos livrar da miragem no deserto. Só podemos ver através dela e compreendê-la como uma miragem e depois continuar com os nossos negócios. Normalmente no momento em que reconhecemos como miragem, a miragem se dissolve, assim também é na cura. Em nossa realização da natureza ilusória, da aparência, a aparência se dissolve e então o paciente diz: estou melhor, estou curado. O que fazer e o que não fazer no trabalho de cura? No caminho infinito, quando damos um tratamento a uma pessoa, nós damos o tratamento a nós mesmos. Somos nós que estamos sob tratamento porque somos nós a quem a aparência foi trazida. Então tudo é desdobramento de consciência, una. Então foi trazida a aparência para nós e nós entramos em tratamento em nós mesmos, porque esse tratamento vem da oração, meditação, comunhão interna com Deus. E ela deve ser enfrentada em nossa própria consciência. Nunca tocamos a mente de nosso paciente ou aluno. Nunca entramos em sua casa mental. Não temos negócios lá.
cada pessoa é um ser consagrado, é um ser sagrado, sagrado para Deus. E nós não invadimos sua mente ou pensamento. Se fizermos, estaremos praticando hipnotismo ou sugestão e estaremos interferindo na mente de outra pessoa. Isso não faz parte do caminho infinito. Na verdade, nunca mencionamos o nome de um paciente em nosso tratamento. Nunca mencionamos o nome de sua doença, pecado ou medo, nem nunca estendemos a mão para enviar um pensamento a ele. Nunca fazer isso, nunca. Fazer isso é uma ofensa séria em um ensino espiritual. O que o Joel está dizendo aqui? Que nós nunca vamos intencionar nada para a pessoa, condição ou aparência ou demanda. Nós apenas vamos entrar nesse descanso em comunhão interna e em fase com o Espírito onipresente e tudo está resolvido. O que fazemos quando a aparência é trazida até nós é ir imediatamente ao eu do nosso ser e permanecer lá até que chegamos à conclusão de que eu e meu Pai somos um e que esta é uma verdade universal. Trabalhamos intensamente com esta verdade dentro de nós, mesmo até chegarmos à convicção de que só existe o Espírito. Este ensinamento não permite que ninguém jamais, sob nenhuma circunstância, entre na mente ou pensamento de um paciente ou se dirija a ele pelo nome e diga: você está bem ou você é espiritual. Nada disso é uma prática aceitável no caminho infinito. Quando no caminho infinito uma pessoa diz: estou com dor de cabeça, imediatamente me esqueço dela e lido comigo mesmo. A aparência de uma dor de cabeça foi-me apresentada. A aparência de uma pessoa doente foi-me apresentada. O que eu vou fazer com ela? Assim percebo. Ah, Joel, você não vai aceitar isso por um único momento. Você sabe melhor, você sabe que eu e o meu Pai somos um e que você não tem nada a ver com a cura de nenhuma pessoa lá fora. Você sabe, Joel, que tudo aquilo que Deus é, você é. Você sabe que só existe a lei espiritual, o ser espiritual. Você sabe que não existem pessoas boas e pessoas más. Você sabe que não existem pessoas doentes e pessoas saudáveis. Você está lidando com Deus e sua criação espiritual perfeita, e todas as outras aparências são apenas os produtos de um hipnotismo universal, de uma prática universal, de uma crença universal em dois poderes. Se eu mantiver isso dentro de mim, finalmente virá: ah, sim, isso é verdade. Então fico quieto e em alguns instantes vem uma profunda sensação de paz, um clique, uma respiração profunda, alguma coisa ou outra, e sei que Deus está em cena e isso é tudo. Como você pode ver, não tive nada a ver com o paciente. Isso é sensacional, gente. Isso aqui é uma metafísica espetacular. Por quê? Estamos respirando instantaneamente o ar de Deus, o amor de Deus, a doação de Deus para nos mantermos aqui manifestados. Portanto, quando entramos em fase com Ele, nós apenas nos soltamos e deixamos que o Espírito faça o seu trabalho, que é Ele todo o poder. Nós apenas nos entregamos a este trabalho. A pessoa pode me ligar, escrever ou telefonar 1 hora mais tarde ou no dia seguinte e posso ter que passar por este momento, por este mesmo processo novamente. Se ela não responder rapidamente, posso ter que ficar com ela por meses e meses, mas o procedimento é sempre o mesmo. Nunca trabalho por sugestão, nunca trabalho por hipnotismo, nunca entrarei na consciência de qualquer pessoa. Meu objetivo não é meramente transformar a doença de uma pessoa em saúde. Meu objetivo é elevá-la em consciência, não fazendo algo a ela, mas elevando eu de mim. E então, se eu for elevado, ela é atraída para esse nível de consciência, mas sem que eu tenha que fazer nada humanamente sobre isso, ou sobre ela como pessoa. É por isso que é necessário primeiro estabelecer-nos na
absoluta convicção de que existe um meu reino, um reino espiritual e que nada que contamine ou faça uma mentira pode jamais entrar neste reino espiritual de Deus, seu universo espiritual e homem espiritual. João 18:36, Apocalipse 21:27. A prática essencial. Próximo subtítulo aqui, para encerrarmos o capítulo 11, tá, deste livro. Então vamos parar por aqui, gente, com o nosso estudo de hoje. Fomos um pouquinho a mais aqui nas nossas interpretações. Então paramos aqui na página 122, tá? Já vou avisar vocês. Paramos na página 122 no subtítulo A Prática é Essencial. Então, a partir do próximo vídeo nós entramos aqui para findarmos este capítulo 11. E estamos na parte 2 deste capítulo, ou 3, não, mas eu acho que a parte 2, estamos na parte 2 deste capítulo aqui, do capítulo 11, tá? Então lemos a primeira parte e estamos na parte 2, tá? Então, como eu já disse para vocês, aqui estamos na página 122. Então, encerramos por aqui o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo nós terminaremos este capítulo 11 e chegaremos ao capítulo 12, mas aí num outro vídeo. Então, como vocês viram aqui, a gente discorreu sobre a cura espiritual, como que ela funciona. A cura espiritual nada mais é que nos conectarmos, entrarmos em fase com a consciência do Espírito, onipresente, onipotente, onisciente, que ele sabe tudo, ele é todo poder e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando um elétron ele passa por duas fendas, ele passa como onda, gera uma interferência construtiva, um pico de onda com pico de outra onda, gerando uma interferência construtiva, e este elétron passando por essa percepção, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O princípio da dupla fenda nos diz que existe uma onda trafegando o universo afora, manifestando multiversos, planetas, galáxias e tudo, e manifestando a vida como ela é. Então, quem faz a escolha é uma consciência, o observador. O observador é que faz a escolha do evento. Ele intui a escolha porque são infinitas possibilidades dentro deste oceano primordial, que é o Espírito amoroso, infinito, alegre e abundante. Ele nos diz: escolha, filho, que a vós foi dado todo o reino. Obrigado.